O mundo depende em 80% dos combustíveis fósseis. A crise do petróleo em 1973 parou o mundo e hoje, num estreito por onde passa um quarto da produção mundial de petróleo e gás natural, a economia mundial é colocada novamente em risco. É uma dependência que ainda se mantém e com ela uma vulnerabilidade que é económica, que é geopolítica, mas é também climática. E se hoje já temos alternativas, a pergunta é porque é que continuamos tão dependentes? E este é o tema para mais uma Hora de Agir. Em 1973, o mundo descobriu o que significa depender do petróleo. Na sequência da guerra do Yom Kippur, que opôs Israel a vários países árabes, os principais produtores de petróleo decidiram usar a energia como arma política. Países do Médio Oriente reduziram a produção e impuseram um embargo aos Estados Unidos e a outros aliados de Israel. O resultado foi imediato. Os preços dispararam, tendo chegado a quadriplicar em poucos meses. A economia travou e filas de carros formaram-se em postos de abastecimento um pouco por todo o mundo. O petróleo tornou-se pela primeira vez uma arma geopolítica. Mas dessa crise ficaram lições importantes. Foram criadas reservas estratégicas, aumentou a eficiência energética e começaram a surgir políticas para reduzir a dependência. Mas o mundo nunca deixou de depender. Ainda hoje, mais de 80% da energia mundial vem de combustíveis fósseis. E mais de 50 anos depois, a tensão volta a concentrar-se num ponto crítico. O Estreito de Hormuz, entre o Irão e Omã, é por ali que passa cerca de um quarto do petróleo mundial e uma parte significativa do gás natural consumido no mundo. Num contexto de tensão entre o Irão e os Estados Unidos, qualquer interrupção neste estreito pode ter impacto imediato na economia global. Mas a principal diferença é que hoje o problema já não é apenas económico ou geopolítico, é também climático. Os combustíveis fósseis são a principal fonte das emissões de dióxido de carbono e, ao contrário de 1973, já conhecemos as consequências e temos também alternativas. Mas antes das alternativas, importa conhecer os impactos. Uma guerra, para além do seu custo, para além do valor incalculável da perda de uma vida humana, tem também um impacto económico. Nesta situação que está a ocorrer no Estreito de Hormuz, ainda não estão feitas as contas, mas sabemos que os preços dos combustíveis aumentaram, que foram adiadas decisões de investimento, que houve aumento também dos custos industriais, que os mercados reagiram. Mas uma coisa também já sabemos, é que com esta energia o mundo adoece. São conhecidos os impactos da poluição com a utilização dos fósseis, também no dano que estão a fazer ao clima, mas também já sabemos as soluções que temos nas nossas mãos para avançar para um futuro diferente. E este foi o tema da minha conversa com o professor Filipe Duarte Santos. Se nós pararmos de emitir dióxido de carbono, nós vamos ter lá os 422, não é? Vamos ter que ir reduzindo. Exato, essa é uma pergunta excelente. Essa é uma pergunta excelente, porque... E é matemática simples, não é? Exato, porque é uma coisa que é muito contraintuitiva, que nós não temos bem a noção. É porque quando nós emitimos, por qualquer processo humano, CO2 para a atmosfera, esse CO2, essas moléculas de CO2, ficam centenas de anos. Quer dizer, algumas... Se for do metano, são 12 anos, não é? São 12 anos, mas transforma-se em CO2. Está a ver? Portanto, o problema é realmente mais o CO2, mas o metano é um gás... Quer dizer que o dióxido de carbono que foi emitido no início da Revolução Industrial ainda está a fazer efeito Ainda estufa. está a fazer efeito, exatamente. Vai-se acumulando, está a ver? Portanto, se nós parássemos abruptamente agora as emissões, o problema é que a concentração ainda levava algum tempo até estabilizar. Ficava lá a concentração e ficava lá a alteração climática, e ficava lá a temperatura. Não é? Portanto, primeiro vai ser a concentração que vai começar a diminuir e só depois da concentração começar a diminuir é que a temperatura vai começar a diminuir.
E isto é muito difícil de comunicar, está a ver? É extremamente difícil de comunicar porque as pessoas não têm bem a percepção destes intervalos de tempo. Portanto, a probabilidade de não ultrapassar 2 graus Celsius é bastante baixa. Aliás, as políticas e medidas que foram aprovadas pelos governos apontam para valores que vão desde 2,4 até 2,9. E, portanto, isto significa que vamos ter um mundo numa evolução, numa trajetória para o clima mais agressivo, muito mais agressivo, mais quente, com extremos de precipitação muito mais elevados, porque existe mais energia, não é? Na atmosfera, a energia, existe mais vapor de água, não é? E, portanto, vamos ter que nos adaptar a esse clima, mas, sobretudo, aquilo que também devíamos fazer, e alguns países estão a fazer, mas devia-se fazer de uma forma mais robusta, é diminuir as emissões, ou seja, a mitigação das alterações climáticas. Professor Filipe, em muitos lugares do mundo, com estas temperaturas a subir e os eventos extremos, há muitos lugares que já não podem ser habitados e, portanto, as pessoas estão-se a mover. É um novo desafio que vamos ter que lidar, estas migrações. Sim, sem dúvidas. Já estão a acontecer, há situações que são, enfim, muito evidentes, que é o caso de algumas ilhas, pequenas ilhas no Pacífico e no Índico, que são atóis e que a água que têm são aquíferos que ficam contaminados com água salgada, não é? Porque há uma intrusão salina. E, portanto, aí assim tem mesmo, as populações têm mesmo que sair. E perda de território, Tuvalu, Maldivas, estão também a enfrentar com a subida do nível das águas do mar. Tuvalu, as Marquesas, mas isso, digamos que são situações extremas, são as chamadas Small Island States, não é? Os estados insulares pequenos. Mas depois há regiões do mundo em que as condições de vida estão a degradar-se, sobretudo naqueles países cuja economia tem uma grande dependência na agricultura. E, portanto, se há uma seca, não é? Se há inundações, as colheitas falham, não é? A produtividade agrícola baixa e as pessoas têm uma grande insegurança alimentar, quer dizer, muitas delas têm fome, não é? E, portanto, deslocam-se. Se nós neste momento somos cada vez mais no planeta, com mais indústrias, com mais desenvolvimento, com mais crescimento económico, onde é que isto vai parar? Quanto mais tarde nós começarmos a limitar as emissões, não é? Fazer a transição para a neutralidade carbónica, quanto mais tarde, maior será a concentração do CO2 que será atingida. Faço-me entender? Claro. Não é? Portanto, quanto mais adiarmos o problema, mais grave depois é resolvê-lo. Quer dizer, mais graves são as consequências desse problema. Após a crise energética de 1973, o mundo começou a olhar para as energias renováveis como solução. Nos Estados Unidos, o presidente Jimmy Carter chegou mesmo a instalar painéis solares na Casa Branca. Um sinal claro de mudança. Mas uma sensibilidade que durou pouco porque mais tarde foram retirados. Em Portugal, a primeira aldeia solar foi no Val da Rosa, em 1983, em Aljustrel, entre o Alentejo e o Algarve. Na altura, era uma tecnologia ainda muito cara. Os preços dos painéis fotovoltaicos chegavam aos 75 euros por watt. Mas vejam o que aconteceu desde então. Os custos caíram de forma impressionante, para cerca de 12 cêntimos por watt. E foi esta descida que transformou o solar naquilo que é hoje. A forma mais barata de produzir eletricidade em grande parte do mundo. Uma mudança que acontecia não apenas por causa dessa crise energética. Era a conquista espacial, porque de facto lá em cima, para fornecer eletricidade, ou em vez de tirar fio da terra, que é complicado, e dos militares, porque os militares também, para alimentarem a eletricidade os seus veículos ou as suas necessidades. Aliás, entre o militar e o espacial houve sempre uma certa convergência, e
Foi essencialmente isso que fez que houve realmente financiamento para a investigação. Naquela altura era fotovoltaico já em termos físicos de alta qualidade. A questão era ter os instrumentos para fazer estes cortes pequeninos. E realmente era alta tecnologia, nomeadamente o corte com laser. No ano 2000 era apresentado para o crescimento da energia solar o valor de 1 gigawatt por ano. Mas 10 anos depois, em 2010, essa projeção já tinha sido ultrapassada em 17 vezes e em 2020 em 137 vezes. Há desafios ainda por solucionar devido à variabilidade da produção de energia solar. Mas hoje, em todo o mundo, nascem novos projetos com a construção de grandes centros eletroprodutores que precisam ocupar as áreas certas para proteger a biodiversidade, mas também de unidades de produção descentralizada nos telhados das nossas casas. Só na Austrália, 2 em cada 5 casas já têm painéis fotovoltaicos. É que neste momento a produção de eletricidade por fotovoltaico é a maneira mais barata de produzir eletricidade. Quer dizer, a única barreira aqui, ou 2 barreiras, e são grandes, senão já tínhamos fotovoltaico em todo o lado, é ter o capital para investir, porque é barato, mas é preciso ter capital para investir, senão todas as famílias já tinham instalado nas suas vivendas, se pudessem, e depois, às vezes, o processo de licenciamento, quando ele é preciso, porque pode ter que injetar na rede elétrica e tem que pedir uma autorização para fazer injetar o excedente do solar que produz na rede elétrica, e isso vai demorar um bocadinho. Os edifícios representam mais de 1/4 das emissões de gases com efeito de estufa. Uma realidade que está a começar a mudar. Hoje, novas soluções permitem transformar os edifícios de consumidores de energia em produtores de energia limpa. Este edifício é o edifício Solar 21. É um edifício um pouco especial porque foi construído com técnicas passivas, de solar passivo, e também com técnicas de solar ativo. Portanto, é um edifício que pretende ser eficiente em termos de consumos de energia e, ao mesmo tempo, produzir energia e que o torna, então, um edifício Near Zero Energy Building, ou de balanço de energia nulo, ou seja, que ele possa produzir tanta energia quanto aquela que consome. Aproveitamos a fachada fotovoltaica não apenas para produzir energia elétrica. Por trás dos módulos fotovoltaicos temos uma caixa de ar, e nessa caixa de ar conseguimos fazer trocas com o interior do edifício para aproveitar o calor que está nessa parte posterior dos módulos fotovoltaicos. No inverno interessa-nos circular o ar interior pela parte posterior dos módulos para aquecer as salas. No verão interessa-nos circular este ar da parte posterior dos módulos pelo exterior para que não entre dentro do edifício. E na meia estação, outono ou primavera, interessa-nos que o ar seja ligeiramente pré-aquecido, passe por trás dos módulos e entre nas salas. E também, relativamente aos tubos enterrados, vai fazer a gestão da entrada ou não do ar fresco na sala onde está. Por outro lado, no nosso edifício temos muita iluminação natural e, portanto, no verão, tipicamente, nós não precisamos de iluminação dentro do edifício. No inverno, ao fim do dia, nos dias mais escuros, já vamos necessitar de alguma iluminação, mas de resto temos sempre luz natural, e o que é bastante agradável para quem trabalha também no edifício e baixa o próprio consumo do edifício. Mas a ligação à nossa estrela, ao Sol, continua a ser objeto de investigação nas universidades, de forma a poder ser cada vez mais uma solução no futuro mix energético. Bom, a Catra, ao longo destes 14 anos, já participou em quase 40 projetos diferentes, todos eles relacionados com a utilização da energia solar como fonte de energia primária para diferentes aplicações. Trabalhamos com diferentes tecnologias de conversão da radiação solar, desde logo o fotovoltaico, mas também o solar térmico de concentração, e através destas tecnologias conseguimos transformar a radiação solar em calor, a média e alta temperatura ou em eletricidade, e trabalhamos também depois com tecnologias de armazenamento que nos permitem
então desenhar sistemas que são mais flexíveis e que são mais adaptados a aplicações em diferentes setores. A indústria, no setor residencial, no setor da produção de água, por exemplo. Enfim, temos um conjunto de aplicações muito diversas. Neste momento, nós temos projetos em curso que vão desde a irrigação solar à dessalinização solar, à produção de combustíveis solares ou à produção de eletricidade, quer por via térmica, quer por via fotovoltaica. Numa hora de sol existe energia suficiente para satisfazer as necessidades da civilização humana durante um ano inteiro. Para dizer a verdade, ainda é menos que uma hora. Mas há uma outra estrela nas energias renováveis, o vento. Os melhores lugares já estão tomados em terra, mas há ainda um potencial enorme de expansão para o mar. Hoje, a energia eólica aparece com uma capacidade de projeção para o mar. E aparece a energia eólica offshore, que no Mar do Norte tem já uma implantação muito significativa, com parques eólicos muito grandes, mas que tem uma particularidade. Como o Mar do Norte é um mar que tem menos profundidades profundo, não é? baixas, os aerogeradores são fixados ao fundo do mar. E nós usamos muito o jargão anglo-saxónico nestas coisas, chamamos estes aerogeradores bottom fix, portanto a parte do fundo do aerogerador é fixada ao fundo do mar. Se formos para a costa portuguesa, a situação já é muito diferente, porque a poucos quilómetros da costa temos um mar extremamente profundo, com profundidades superiores a 100 metros, e onde essa solução não funciona, e temos que ir para as plataformas flutuantes. Mas a expansão para o mar tem muitos desafios. Há todo um estudo que tem vindo a ser feito desde o final de 22, de como é que a rede elétrica tem que ser expandida e colocada no mar, como é que os mecanismos de atribuição do espaço marítimo e de atribuição desses CFDs têm que ser feito para que haja esse investimento pelo setor privado e, portanto, isso representa apenas 2.000 megawatts daquilo que é preciso fazer. E isso é uma infraestrutura toda nova. No caso do eólico onshore, há aqui um ganho que pode ser feito através do chamado reequipamento, ou seja, os promotores terem a possibilidade de injetar mais potência por terem acesso a maior capacidade de interligação com a rede, e se isso for feito, nós podemos utilizar as mesmas infraestruturas de rede, obviamente com reforços que têm que ser feitos e que esses investimentos têm que ser feitos, mas não temos novas áreas a explorar. Portanto, esta evolução da tecnologia, que tem que ser complementada também com os tais contratos por diferença para o reequipamento, permitem nós conseguirmos levar a eólica onshore a passar dos 6.000 megawatts que tem hoje para os 10.000 num espaço de 5 ou 7 anos. Estas são as formas mais baratas de produzir eletricidade, sol e vento, que podem combater a dependência dos fósseis. Mas há mais: a energia hídrica das barragens, a energia das ondas do mar, a geotermia farão parte de um mix energético muito diversificado e seguro. Mas afinal, quanto custa a transição energética? Os números são grandes, fala-se em investimentos de vários bilhões de dólares por ano. Mas há um ponto essencial: o mundo já está a gastar e muito. Hoje, os eventos climáticos extremos já causaram cerca de 300 mil milhões de dólares em prejuízos por ano. E se nada mudar, até 2050 esse impacto pode atingir entre 10% e 20% do PIB global. Isto significa que uma parte significativa da riqueza mundial pode ser perdida não por falta de crescimento, mas por destruição. A questão já não é quanto custa a transição, é quanto custa não a fazer. Esta dependência dos combustíveis fósseis está a colocar o mundo em risco. No passado, nós já vimos aquilo que pode acontecer, mas hoje continuamos expostos. Mas há uma grande diferença. Já conhecemos as consequências e já sabemos também quais são as soluções. Elas estão na transição energética e estão também em dar força ao multilateralismo, numa maior cooperação entre os países para que seja capaz de ser reduzida a tensão e o medo, para que a humanidade consiga finalmente progredir. Não se trata apenas de não repetir os mesmos erros, mas trata-se sobretudo de fazer melhor. Hora de Agir, siga-nos no Instagram e TikTok em Hora de Agir TV, coloque-nos as suas questões e nós, já sabe, temos novo encontro marcado na próxima semana.
Um abraço, amigo, e até lá.